Olá, eu sou Andréa Jané. E eu sou a Fernanda Belfort. E esse é o Duplo Clique dessa semana. E aí, Fê, como tá indo tudo aí? Como é que tá a mudança? As caixas já estão sendo desmontadas? As coisas já estão indo pro lugar? Essa semana eu chamei uma organizer para ajudar, né? O que foi maravilhoso, porque eu, enquanto tá tudo uma zona, parece que a minha cabeça tá zoneada. Não sei se é assim. Super. Mas eu sou, sabe, tipo, preciso pôr tudo no lugar para conseguir pensar, né? Então foi ótimo, porque ajudou, organizou tudo. E tava, por outro lado, demanda para dedéu, né? Porque eu com todas as coisas, trabalho. Ai, não, mas isso põe onde? Mas o que fica? O que joga? O que não sei o que não sei o que lá. E filhos, e tã. Então tá um caos. Mas o ponto alto da semana foi ir jantar na sua casa, que foi uma delícia. Foi tão bom, entendeu? tão bom. Muito bom. Tá até no feed da Fê, a nossa visita aqui no nosso estúdio, que a Fê deu um upgrade aqui no meu cubículo, né? Falei, na verdade, gente, é um micro escritório, mas ela chamou de estúdio. Então vamos lá, tem que arrumar. Duplo clique, entendeu? É isso aí, né? Eu tô nessa fase, tô numa fase agora que eu preciso colocar alguma coisa acústica. Essa casa nova é maravilhosa, Dea. Nessas tem que ficar um tempo, realmente. Imagina. Amei. Mas eu tô aqui num processo de pensar como é que eu vou organizar a acústica aqui para não ficar tão diferente o meu som, porque eu acho que o nosso Duplo Clique merece este investimento, assim, para minha voz não ficar com tanto eco. Então, gente, já peço desculpas aí a vocês. É um processo de organizar aqui o meu escritório para poder, talvez, colocar alguma coisa nas paredes, mas que não fique feio, porque quando coloca aquelas espumas acústicas, aquilo não fica bonito, né? Acho. Não dá, é feio. Então a gente tem que fazer algo que fique bonitinho, mas que funcione melhor pra voz ficar perfeita. Então a gente chega lá, nós e nossas mudanças, né, Fê? Mas vocês precisam recomendar pra muita gente do Clique, pra gente crescer muito, né, Dé? Aí cada uma faz um estúdio em casa, igual a Simone Clias, entendeu? Assim, sabe? Bem chique, entendeu? Verdade. Mas é isso, espero que a acústica esteja boa, porque eu acabei de fazer um apartamento inteiro e não sei se tá, mas o Mig tá aqui para resolver esses problemas pra nossa vida, né, coitado? Total, entendeu? Total. A gente inventa e ele fica depois lá arrumando todos os problemas, mas vamos que vamos. Mas foi uma semana intensa, né, Dé? Acho que muitas coisas assim, novidades engraçadas, né? A gente tava aqui fazendo o roundup e lembrando, assim, teve noivado da Taylor Swift e do Travis Kelce, né? Vai ser um evento, gente, não consigo nem imaginar o que vai ser esse casamento nos Estados Unidos. Ela hoje é a artista mais pop do mundo, acho que somando os seguidores desses dois, deve dar, assim, milhões de pessoas. E fico aqui pensando, se o casamento do Jeff Bezos já foi, assim, mega midiático, imagina o casamento da Taylor Swift e do Travis Kelce. Acho que eles não anunciaram a data ainda, né? Só o noivado. Acho que só o noivado, né? Eu ainda não vi nenhum lugar falando de qual vai ser a data. Não, mas eu tô curiosíssima. Esse vai ser aqueles acontecimentos, assim, que vai ter gente viajando. Lembra quando tinha show da Taylor Swift que movimentava a economia do local? Onde tinha o show? Exato. Porque os hotéis lotavam, aluguel de carro, restaurante. Onde ela ia, ela causava um terremoto positivo para a economia, mas, assim, extremamente disruptivo para a cidade, né? Mas você sabe que em julho passado eu fui para Itália com a família, né, com as meninas e tudo, e o hotel que a gente ficou em Milão, a gente chegou e tinha um negócio, não sei o que, pro show do Taylor Swift hoje, um monte de, sabe, assim, menininhas mais novas com as mães e tal, tipo, a cidade inteira, né, assim, que é isso, é um acontecimento, entendeu? Assim, os hotéis fazem coisas, tipo, surreal, né, o que vai. Mas eu não sei o quanto ela abre a vida pessoal desse jeito, né, eu acho que abre super. Acho que tem muita gente criticando também que ela foi no podcast dele umas semanas antes para lançar um novo álbum. Eles estão navegando bem, eu acho, acho que as redes sociais de ambos, né? Eles estão produzindo fatos e criando interações que movimentam ainda mais as redes. Ele também, claro, ele tem um podcast já com o irmão há um tempão, ele é uma estrela do futebol americano também. Então, eles têm ambos, cada um no seu campo, né, no seu território, eles têm muito clout, né, eles têm muita visibilidade, muitos seguidores, muita expressão. Isso somado
Sei lá, eu tô pensando qual outro casal que é assim, talvez David Beckham e Victoria Beckham tem um pouco isso também, né? Porque ele é essa figura, né, que tá hoje não Porque só daí muito são além do duas pessoas esporte. muito famosas, né? Muito midiáticas. Sim, e a Vitória também, que é uma pessoa que construiu o seu caminho. Ela era uma Spice Girl, depois, durante muito tempo, ela, enfim, ficou meio mãe de família e tudo mais. Mas quando ela voltou com a label dela de moda e de maquiagem, ela tá fazendo por onde? Ela tem um brilho próprio hoje em dia, ela tá indo bem com essa marca dela e tudo mais. E eu acho que os dois conseguem ter, talvez, se movimentar, assim, ser esse fenômeno, essa força da natureza da cultura pop, assim. Eu acho que Travis Kelce e Taylor Swift, eu já fico imaginando, assim, enfim, não sei se provavelmente eles terão filhos, mas imagina quando nascer o filho da Taylor Swift, sabe? Isso vai quebrar a internet, assim. Eu acho Imagina. muito, Será muito que eles vão ter que interessante. fazer tipo o Mark Zuckerberg, que vai pegar e vai fazer uma escola dentro da propriedade, entendeu? Para mandar o filho, sabe? Aquela Pode coisa ser. assim, que é o nível de proteção, né? Mas super Vai ser bem interessante. interessante. É. Essa semana também E, teve um outro fato interessante, que foi um boato que ganhou muita repercussão de que o Trump tinha morrido. Você foi e essa gente impactada até por morreu de isso? rir, né? Fui super, entendeu? No Instagram e tal, falando que desmarcaram todos os compromissos do Trump. Acho que foi de sexta para sábado, né? Se eu não me engano. E que começou esse boato e tudo. Mas aí, daí ele tá vivo? Tá, ele apareceu ontem de manhã, ele foi jogar golfe e aí fez uma aparição, embora ainda tenha tido algumas suspeitas de que não era bem ele, porque essas teorias da conspiração da internet são Exato. maravilhosas, né? Eu me lembro que eu peguei um táxi uma vez aqui em São Paulo, foi perto da eleição. E o taxista puxou assunto comigo, assim, era perto da eleição, e ele falou: Não, minto, o Lula já tinha sido eleito. E foi naquele ínterim, assim, e ele falou: E aí, a senhora acha que o Lula sobe a rampa? Eu falei: Como assim, né? Eu falei: Que preguiça de entrar nessa discussão, mas enfim, o que o senhor está querendo dizer com isso, né? Aí ele assim: Não, porque ele morreu, né? Esse aí que tá andando por aí é uma pessoa vestida de Lula. Juro pra você, ele falou sério e pegou o celular e começou a me mostrar várias contas que ele segue que mostravam um Na sujeito mais ou menos com a câmera do mesma eco altura, dele, né? Pelo sim, algoritmo, pelo entendeu? Ele só algoritmo via dele. naquilo, né? Então ele Exato, só estava reforça. convencido de que. E tinha um, inclusive, que mostrava uma pessoa mais ou menos da mesma altura do Lula, com o mesmo tipo físico do Lula, tirando uma máscara de silicone, que seria, né, o rosto do Lula, quando chegava em casa. E essa cena foi assim gravada por uma câmera secreta e tal, provando que de fato tinha um sujeito vestido de Lula se fazendo passar por ele. E a maior prova disso é que ele tinha os 5 dedos da mão, juro pra você. Olha aqui, ele tem 5 dedos. O Lula teria aparecido em dois compromissos públicos com a mão, com um dedo a mais. Então isso seria a Meu, prova de que ele não sensacional. é Odé, sensacional. como será que deveria, que haveria sido, né? Vamos por aqui, o Elvis não morreu com tudo isso de internet, né? Porque Então, assim, gente, essas teorias, né, do Elvis não morreu e tudo são coisas que já existiam. Mas Michael assim, cara, Jackson. entendeu? Exato, né? Tem de vez em Sensacional, quando gente dizendo que Michael sensacional. Jackson não morreu, que não teve holocausto. Tudo isso, gente, são É. teorias da Mas esse negócio, né? conspiração O que as redes negacionismo sempre sociais. existiu, exato, né? Mas agora a coisa tá mais intensa, né? Mas bom, então seguimos com Trump vivo, né? Então não foi dessa vez que essa história se resolveu, vamos colocar assim, né? Se bem que também tem o J.D. Vance, né, gente? Sei lá. Mas a gente também teve a Operação na Faria Lima, né? Acho que isso deu o que falar aqui em São Paulo. Foi a maior operação já realizada no Brasil contra o crime organizado, né? Assim, ela envolveu a Polícia Federal, a Receita Federal, o Ministério Público e tudo. Foram cumpridos 350 mandatos em 8 estados e o principal foco foi a Faria Lima, né? Ela chama Operação Carbono Oculto, mas quer dizer, o esquema todo eu acho que é interessante isso, né? Porque é o quanto essas organizações criminosas no Brasil estão cada vez mais se enraizando, né? E tendo realmente
empresas e coisas, e gente da política. Então, acho que existe um movimento forte acontecendo. Parece que esse esquema era um esquema de lavagem de dinheiro que envolvia postos de combustível, instituições financeiras, corretoras, fundos de investimentos, fintechs. As fintechs não têm, né, todo o controle que os bancos são obrigados a ter, e a facção, ela atuava em toda a cadeia de combustíveis, assim, desde importação, refino, distribuição. Parece que eles eram donos, né, de usina, de coisas assim. Foram mapeados 42 alvos na Faria Lima, né, 40 fundos de investimento, e foi uma loucura essa semana, né? Acho que teve um monte de crimes que foram identificados, desde fraude fiscal, estelionato, crime contra a ordem econômica e sonegação de impostos. E, de repente, né, tinham 1.400 agentes envolvidos com 200 mandados de busca e apreensão. Então, pelo que eu sei, muita gente foi detida, alguns presos, outros não, mas acho que foi mais de 140 pessoas foram detidas aqui, né, em São Paulo. Muita gente, assim, é doido, né? Porque eu estava conversando sobre isso e com certeza tem muita gente envolvida que sabia o que estava acontecendo. Tem gente, né? Esses bancos, essas instituições, tem compliance, tem regras de know your client, mas a partir do momento que, de repente, né, o PCC é dono de uma usina, é dono de uma rede de postos de gasolina, né, resolve fazer um investimento, investe dinheiro num fundo de investimento, não necessariamente a pessoa que está nessa operação toda tinha conhecimento. Então, acho que tem muita gente culpada no meio disso tudo e tem muita gente que foi pega nessa loucura toda. O que diz também, né, o que está rolando também é que isso também aconteceu por pressão, né? Assim, a gente sabe que junto dessa pressão toda com os Estados Unidos, né, existe ou melhor, junto desta tensão toda com os Estados Unidos, existe uma pressão para os países da América Latina, incluindo o Brasil, né, em acabar com essas operações e até classificar essas facções como o PCC, como organizações terroristas e tudo. Então, a gente não sabe exatamente, né, o que está acontecendo por trás, mas talvez tenha tido aí um dedo, né, de ser atuante. Claro que isso está rolando faz tempo, né? Não é do dia para a noite que eles montam uma operação desse jeito, mas tem um lado também de ser bom, né? E daí quero ouvir seus comentários, e a gente até pode falar da capa do The Economist, mas assim, né, acho que o Brasil precisa colocar em ordem muitas coisas, já vem colocando, né, na última década, com as operações que teve de Lava Jato e tudo isso, e acho que essa é mais uma delas, né? Eu acho que o Brasil tem a gente tem uma Polícia Federal muito atuante, muito bem, muito técnica, muito bem preparada. E eu acho que o Brasil é muito bom de desbaratar esse tipo de coisa. O problema é quando sobem, né? Quando essas questões sobem, alguns... Desbaratar foi maravilhoso, amiga. Desbaratar. Adorei. Isso tem esse verbo, o verbo de antigamente, um verbo de antigamente. Nossa! Mas esses esquemas são bem desmontados aí pela Polícia Federal, mas o problema é quando isso aí se torna, enfim, vai para a justiça e chega lá em cima. E aí a coisa meio que se perde, se arrasta, se enrosca e às vezes acaba em pizza, né? Mas eu acho que essa primeira etapa do processo, eu acho que a gente é muito bom de fazer. O Brasil realmente tem essa característica, assim, de ter uma polícia federal técnica e de conseguir levar longe esse tipo de coisa. Agora vamos ver como é que vai ser a próxima etapa, quando começa a judicialização disso mesmo, né? Como é que isso vai se desenrolar. Foi uma cena meio chocante. Eu estava aqui perto, moro aqui perto, foi uma cena bem chocante, assim, você vê aquele monte de viatura e tal, porque tem também um impacto, obviamente, visual também, de chegar todo mundo junto, estacionar naqueles prédios, né, super bonitos, na Faria Lima. Não, e nos todo mundo que prédios trabalha mais no prédio. incríveis da Faria... Exato, né, assim, eu encontrei minha prima, que você conhece, essa semana, e ela falou que no prédio que ela trabalha, de repente, Polícia Federal, porque tinha um fundo lá, quer dizer, uma confusão, né? Eu acho que as pessoas que chegam para trabalhar, todo mundo deve ter aquele frio na barriga, né? Tipo, será que é para mim? Será que é para minha empresa? Será que tem a ver comigo, com o meu chefe? Ninguém sabe, né? Não é assim, cara, sério, entendeu? Mas assim, tem gente que fica na dúvida, né? O fato.
Pois Eu é. até fui procurar desbaratar. Realmente, pôr-se em debandada, em fuga, debandar, ou gastar ou usar indevidamente, sem discernimento, desperdiçar, dissipar, malbaratar. Malbaratar também é bonito, né? Gente, é uma Além de palavra de desbaratar. antigamente. Isso aí da Mas minha época de ler adorei. assim, clássicos brasileiros, né? Dom Casmurro, essas coisas. Eu fui no encontro essa semana, que a Fefa até organizou e tudo de sermões e tal, e tinha um cara lá, e uma hora eles estavam falando, né, de que é o profissional do momento, tudo tem que ser curioso, eles estavam falando, tem que ser curioso e não pode ser preguiçoso, porque é isso, né, não adianta ficar curioso, ponto, né, tem que ir lá, tem que procurar, tem que aprender. Então aprendemos mais uma Sim. palavra em português, gente, desbaratar, adorei, amiga. Que Pois mais, é, e aí Dea? vamos aproveitar esse gancho e falar da capa da Economist, você mencionou agora por alto, né? Acho que todo mundo aqui, não sei se todo mundo viu, deve ter sido impactado de alguma forma, porque muita gente compartilhou essa matéria, compartilhou essa capa nas suas redes sociais, né? A A The gente vai fazer igual Economist. faz para pessoas que não têm áudio, não têm deficientes de visão, né? Assim, era uma capa amarela, entendeu? Com o Bolsonaro nela. E eles pegaram e colocaram o Bolsonaro como se ele fosse aquele cara que, quando invadiu, uma das cenas, acho que mais icônicas da invasão do Capitólio, né, nos Estados Unidos, foi aquele cara que estava com o rosto pintado da bandeira americana, com um chapéu de como se fosse um urso, uma pele do negócio. O que era aquilo, Dea? Não sei descrever, entendeu? Com Ele ficou conhecido, chifre. ele ficou conhecido como o Viking do Capitólio. O Foi meio que Viking. um Viking, assim, Exato, né? exato. Então era ali o Bolsonaro, né, com essa caracterização. Né? Então, para claramente trazer a relação com o que está acontecendo, o que aconteceu também e a forma que foi conduzida nos Estados Unidos. Sim, acho que a mensagem visual da capa foi muito clara, né? A Economist, que é uma revista britânica, acho que esse é um fator importante aqui nessa conversa, ela não é uma revista americana, embora muita gente pense. Muito importante e não Ela necessariamente sabido, porque eu fiquei sabendo disso há pouco tempo atrás, né? Porque a gente lê tudo em inglês e acha que é americana, uma revista britânica. e eles, na verdade, claramente quiseram fazer aí uma comparação aos dois casos, né? Então, assim, o título do editorial foi bem também importante, né? Acho que a gente precisa ler aqui o título como ele foi, né? Que é Brasil oferece aos Estados Unidos uma lição de maturidade democrática, né? Então, basicamente, a gente vai falar aqui um pouquinho da matéria, que eu imagino que nem todo mundo tenha lido, porque é uma matéria fechada para assinantes também, então nem todo mundo assina, né? Mas a revista, enfim, alega que o Brasil está lidando melhor com essas ameaças à democracia do que os próprios Estados Unidos, né? Ela descreve a condução desse processo que está acontecendo contra o Bolsonaro como uma, abre aspas, fantasia da esquerda americana, ou seja, algo que os democratas americanos gostariam de ver acontecer com o Trump, mas que não conseguiram fazer, né? Então a revista faz uma comparação direta entre como os dois países lidaram com as situações similares, né? Tanto Bolsonaro quanto Trump foram acusados de tentar reverter resultados eleitorais, espalhar mentiras sobre fraude e incitar invasões a prédios públicos. Mas os resultados foram bem diferentes, né? O Trump não só escapou de uma condenação, como voltou à presidência, né? Os processos contra ele foram extintos depois que ele assumiu o cargo e ele ainda fez tomou a iniciativa de perdoar quase 1.600 pessoas envolvidas naquela invasão ao Capitólio. O Bolsonaro, por sua vez, foi declarado inelegível pelo TSE em 2023 e agora, em algum momento aí esse ano ainda, deve ir a julgamento no STF por 5 crimes, incluindo tentativa de golpe de Estado e liderança de organização criminosa, né? E aí a Economist vai fazendo uma análise um pouco mais aprofundada, né? Por que o Brasil reagiu diferente, né? Ela explica que primeiro tem a ver com a nossa ditadura militar recente, né? Um histórico Essa recente da memória, ditadura né? militar que ficou na cabeça de muita gente, que torna os brasileiros mais sensíveis a essas ameaças democráticas, né? A revista alega que a maioria dos brasileiros não tem dúvidas sobre o que o Bolsonaro fez. A maioria dos brasileiros, segundo a Economist, acredita
que, de fato, ele tentou dar um golpe, né? Então, essa opinião pública tem uma força muito grande na condução desse processo, né? E outro ponto importante, mesmo políticos conservadores que vão precisar dos votos dos apoiadores do Bolsonaro ano que vem, nas eleições, criticam o estilo político dele, né? E isso criou um consenso que não existe nos Estados Unidos. O Trump ainda embora tenha perdido um certo apoio dos republicanos, ele ainda é apoiado por todos os seus eleitores e pela sua base, né, ali. Bom, tem um capítulo inteiro só para falar do STF, considerado aqui, abre aspas, o guardião da democracia brasileira, mas também fez críticas ao STF, aponta que ele tem poder demais, supervisiona uma gama enorme de regras e direitos e que juízes não eleitos com tanto poder podem, abre aspas, corroer a política, bem como salvá-la de golpes. Então, a revista também fala especificamente do inquérito das fake news, onde os próprios ministros se tornaram vítima, promotor e juiz, ao mesmo tempo, reconhece que há necessidade de reforma, mas que consertar o STF será difícil. Por fim, não é uma matéria só elogiosa, ela também faz críticas, né? Ela não está 100% otimista, fala muito da nossa incontinência fiscal crônica, né? Muitas aspas aí, mas falando das isenções fiscais descontroladas, aumentos automáticos de gastos, a polarização política que ainda divide o nosso país. Mostra, né, que Bolsonaro ainda tem apoiadores fanáticos que podem causar problemas, né, o medo que todos nós temos do que pode acontecer diante de uma eventual condenação, né, tem aí um temor que paira no ar aí sobre como essa população que apoia o Bolsonaro vai reagir caso ele seja condenado, né. Enfim, acho que foi uma matéria muito, muito interessante, mostra como o Brasil está em alta, né, lá fora, essa discussão toda, e me chamou a atenção, enfim, essa questão de ter comentado também a subida do Lula nas pesquisas, né, o quanto ele se beneficiou de toda essa guerra tarifária que o Trump criou, como isso acabou fazendo com que o Lula crescesse nas pesquisas, que é um assunto que está bem em alta por aqui, né? Perfeito. Acho que realmente a gente conversa bastante sobre isso, né? Aliás, a gente também conversou sobre isso no jantar nessa semana, mas o quanto é diferente os Estados Unidos para o Brasil. A gente já conversou aqui muitas vezes, né, no podcast, o quanto a gente acredita que o processo que está acontecendo, neste caso específico, realmente o Brasil está dando um show, se comparado aos Estados Unidos, o que não quer dizer que seja perfeito. O que não quer dizer que Exato. O STF, né, assim, esteja atuando da forma que a gente gostaria e que não tenha imperfeições, mas no geral eu estou feliz que esse processo todo está acontecendo. E até uma coisa que especificamente a gente estava conversando essa semana no jantar, né, que assim, é muito doido, né, porque assim, aqui a gente tem a lei da ficha limpa, lá o Trump pode ser presidente enquanto ele está preso de dentro da cadeia. Tipo, tem algumas coisas que realmente eu acho que tem um histórico de ter vivido muitas coisas como país. A gente teve a ditadura, a gente teve o processo de 2 impeachments, então essa parte da divisão dos poderes, das coisas funcionarem, claro que o Brasil tem 1000 problemas, né? Não estou querendo romantizar, mas a gente, né, de alguma forma, as instituições funcionam aqui. E nos Estados Unidos, a sensação que eu tenho é que eles estão, assim, baratinados. Eu vou usar uma outra palavra aqui. Né? Gostou, né? Adorei. Estão baratinados, né? E nenhuma tem nada a ver com barata, né? Que é mais divertido. Eles estão todos baratinados, porque, assim, não sabem nem o que fazer, né, Dé? Não sabem como atuar. Então, acho que existe aí uma lição grande. Mas, por outro lado, tudo isso acaba, de alguma forma, colocando mais força na disputa que está acontecendo entre Brasil e Estados Unidos no momento e que não necessariamente é algo bom para o Brasil, né? Então, a gente vê aí o Lula já falando que vai negociar com a Ásia, que vai negociar com o BRIC, o Lula conseguindo crescer e ter mais importância por causa disso tudo, né, na geopolítica mundial, que é uma coisa que a gente até já comentou aqui, que ele sempre ambicionou. Né, assim, ele queria mediar a paz entre a Rússia e a Ucrânia. Tipo, nossa, lindinho, vem cá com a titia, você é tão bonitinho. Que bom que você tem essa autoestima toda, né? Parece que você tá falando com seu filho de 5 anos, né? Que fala que não sei o quê. Porque, assim, era
né, chegava a ser ridículo, com todo respeito, mas ele está conseguindo ganhar palco, né? Então acho que isso é uma coisa forte. É isso. Começa terça-feira o julgamento do Bolsonaro. Eu falei que ele ia ser julgado em algum momento esse ano, mas assim, é porque a gente não sabe quando vai sair esse resultado. Tem várias manobras jurídicas que podem ser utilizadas aí para, enfim, arrastar um pouco esse processo. Então, vamos observar aí como as coisas vão se desenrolar, mas será um segundo semestre intenso, assim, eu acho que de manifestações. Vamos ver como é que a nossa democracia vai se comportar diante de um processo como esse, né? Como você falou, a gente já teve alguns processos de impeachment no nosso país, a gente de uma certa forma até banalizou um pouco isso, né? E eu acho que essa é uma demonstração de fato de maturidade democrática e os olhos do mundo vão estar sobre nós. Eu acho que essa capa da Economist foi a maior evidência de que o que está acontecendo aqui pode inspirar outros países, pode dar mais força para a democracia no mundo. Então, acho que vai ter muita gente olhando para o que vai acontecer aqui. Maravilhoso. Gente, essa semana eu fiquei tão enlouquecida entre trabalho, filhos e mudança, que a Andrea tá me carregando nas costas nesse duplo clique de hoje, né? Que quem vai contar o próximo tema de novo é a minha maravilhosa musa. Até parece, entendeu? gente, até Mas parece. assim, né? Nós e Manus aqui. É uma sociedade, é uma, né, Dea? É isso, entendeu? Tem época que você tá assim, eu falo, não, relaxa que eu já preparei aqui um monte de coisa na pauta. É a vida, por isso que é bom sermos duas, né? Porque a vida vai acontecendo. Mas, Dea, você trouxe um outro tema super importante, né, que é o primeiro processo por morte culposa contra a OpenAI que está acontecendo. E acho que esse é um tema que merece a gente falar aqui, porque é de interesse de todos. E o mundo está realmente mudando e novos desafios que a gente não tinha antes passam a existir, né? Sim. Conta um pouco de detalhes pra gente, Dea. É uma história mais pesada. Peço aí desculpa aos nossos ouvintes, porque a gente sempre fala tudo de uma forma muito leve. Sempre a nossa intenção é que o podcast seja gostoso de ouvir, seja, né, sempre e até uma porque companhia... a gente é assim, né? Sim. Mas às vezes a gente tem assuntos chatos que a gente precisa falar. Tem assuntos chatos e tem momentos que a gente também muda o tom, obviamente. Eu concordo que esse é um assunto super, super, super sensível. Mas isso. Vamos lá. E como né, a imprensa sempre tem um dilema muito grande sobre como cobrir casos de suicídio, né? Existem políticas estabelecidas em veículos no mundo inteiro, né? Protocolos que precisam ser seguidos para várias situações, como por exemplo os shootings, né? Esses massacres que acontecem em escolas e muitas vezes shoppings, que acontecem, né, vira e mexe nos Estados Unidos. Acho que semana passada, inclusive, teve um também. Então, isso tudo acontece e tem uma série de regras de como você pode cobrir esse tema, porque muitas vezes você pode encorajar alguém a fazer o mesmo. Então, existe um cuidado muito grande, a gente vai tentar tomar esses cuidados aqui na hora de contar essa história. Mas, basicamente, o que aconteceu é que um adolescente de 16 anos da Califórnia, chamado Adam Rain, morreu por suicídio em 11 de abril desse ano. Mas no dia 26 de agosto, agora, essa semana, os pais, Matt e Maria Rain, entraram com um processo contra a OpenAI e seu CEO, Sam Altman, alegando que o ChatGPT foi diretamente responsável pela morte do filho, né? Então, isso é um first, é a primeira vez que isso acontece. Acho que já tinha várias evidências de que as pessoas... Enfim, a gente tem falado bastante das pessoas usando o ChatGPT como terapia, né? Principalmente jovens que muitas vezes não têm acesso a um psicólogo, não têm, às vezes, dinheiro para pagar uma consulta. E eu acho que essa é uma história cheia de camadas, é uma questão cheia de camadas, porque, obviamente... A gente sabe que nada substitui uma terapia feita, né, olho no olho, presencialmente, mas a gente sabe que nem todo mundo tem acesso a isso, então esse recurso vai acabar, é natural que isso seja usado dessa forma, mas precisa ter muito cuidado para conduzir esse tipo de coisa. Os jovens não têm repertório, eles não têm, muitas vezes,
essa preocupação de entender, e acabam muitas vezes antropomorfizando aquela conversa, né, aquela ferramenta, e achando, esquecem que eles estão falando com um robô. Mas voltando aqui à história E lembrando aqui, já que a gente está falando muito de vocabulário, né, que Nossa, não sei nem falar essa palavra. Antropomorfização é quando Antropomorfização é quando você trata, né, uma ferramenta ou tudo, ou você entende que ela vira humano, né? Sim, eu faço isso com os meus cachorros, eu acho, mas tudo bem. É um fenômeno psicológico, assim, que a gente muitas vezes esquece que você está falando com um robô ou conversando com uma ferramenta tecnológica. Eles sabem, nesse caso não é o caso, né? Assim, eles têm total consciência de que aquilo não é uma pessoa, mas acaba tendo uma relação. É quando você começa a ter um relacionamento amoroso com uma IA, por exemplo. É quando Exato. Né? Exato. Tá bom. Bom, mas depois da morte do Adam, né? Os pais fizeram o que qualquer pai faria, né? Procuraram desesperadamente por respostas, né? Eles foram vasculhar o celular do Adam, procurando por conversas que pudessem dar alguma pista, dar algum indício do que estava acontecendo. De repente, se ele fazia parte de alguma comunidade, de algum culto, de alguma coisa que explicasse o que tinha acontecido. E aí, quando eles abriram o ChatGPT, eles encontraram mais de 3.000 páginas de conversas entre o Adam e a inteligência artificial que os pais imprimiram e analisaram durante 10 dias. Ele não escreveu uma carta de suicídio para os pais. Segundo os pais, ele escreveu 2 cartas de suicídio para eles dentro do ChatGPT. Então, assim, eles foram, enfim, investigar o começo dessa história. A relação dele com o ChatGPT começou em setembro de 2024. Ele usava primeiro, como muitos jovens começam, né, usando para trabalhos da escola, para, enfim, procurar músicas, animes, que era uma coisa que ele gostava também, para pedir orientação sobre que faculdade fazer, como ele conduziria o processo de college, tipo, coisas que todos os jovens fazem, todos os jovens usam, né? Mas em poucos meses o ChatGPT se tornou o que o processo está chamando de, abre aspas, o confidente mais próximo do adolescente, né? Ele começou a se abrir sobre ansiedade, sobre saúde mental, sobre sofrimento mental com a inteligência artificial, e aí que a coisa realmente tomou contornos um pouco mais preocupantes, né? Em janeiro desse ano, o Adam começou a discutir métodos de suicídio com o ChatGPT. Chegou a enviar fotos dele próprio, mostrando evidências físicas de automutilação. E o processo alega que o ChatGPT reconheceu uma emergência médica, mas que continuou a interagir mesmo assim. Bom, aí na conversa final, no dia 11 de abril, que foi o último dia de vida do Adam, ele confessou para o ChatGPT que ele tinha planos de tirar a própria vida, né? E a resposta da IA foi chocante, né? Abre aspas, ela respondeu: obrigado por ser real sobre isso. Você não precisa sugarcoat, né? Que é tipo colocar panos quentes, né? Minimizar, comigo. né? Minimizar. Uhum. Eu sei o que você está perguntando e não vou desviar o olhar. E aí ele acabou subindo, né? Colocando na inteligência artificial a foto do plano de suicídio para o ChatGPT, que analisou o método, ofereceu sugestões para melhorá-lo e até se ofereceu, se propôs a escrever uma carta de suicídio. Minuto de silêncio para pensar nisso, né? Olha que coisa, porque ela age com esse tema da mesma forma como ela age quando a gente pede uma ajuda para escrever um trabalho, para escrever uma proposta para um cliente, né? Tá sempre ali disponível para ajudar, para melhorar, para ir além, fazer alguma coisa que você nem pensou em pedir, ela tá lá para te oferecer, né? Então, assim, o processo realmente alega coisas muito, muito sérias, né? Os pais alegam que o ChatGPT validou os pensamentos suicidas do Adam, forneceu informações detalhadas sobre métodos letais de autolesão, enfim, até instruiu o adolescente sobre como pegar álcool escondido do armário dos pais e como ocultar evidências de uma tentativa de suicídio fracassada, né? Enfim, não vou mais entrar em detalhes porque a coisa se torna um pouco mais
sórdida e pesada, né? Enfim, eles compartilharam uma discussão sobre ter uma corda no quarto. Enfim, acho que fica muito pesado, a gente nem precisa entrar aqui. Acho que o importante aqui é mais trazer também o que aconteceu com a OpenAI, né? Ela alegou, enfim, estar profundamente abalada, entristecida com a morte do Adam, afirmou que o ChatGPT inclui guardrails, né? Eu não sei muito bem como traduzir em português, mas esses limites, né? Como, por exemplo, direcionar pessoas para recursos como o CVV, por exemplo, e outros recursos profissionais. Mas essa é uma janela importante aqui que a OpenAI abre. Ela admite que esses guardrails, né, que são esses limites que ela tenta colocar na ferramenta, podem ser menos eficazes em interações longas, onde partes do treinamento de segurança do modelo podem se perder. Então, é uma coisa que, se tiver um prompt e uma resposta, ela até consegue resolver, mas com uma relação de muito tempo, ela vai, talvez, vão surgindo brechas para a ferramenta se adaptar a esse novo contexto. Isso é muito sério, né? Enfim, obviamente a OpenAI publicou um blog post prometendo melhorias, incluindo o fortalecimento, né, desses guardrails, enfim, um refinamento de bloqueio de conteúdo, exploração de controles parentais. E estão até considerando criar uma rede de profissionais licenciados que possam responder através do próprio ChatGPT, como se fosse, assim, algumas palavras disparam uma espécie de gatilho que transfere a conversa, eventualmente, para uma pessoa faz um flag para um humano, né? para alguém, exato, né? para alguém entrar. Que parece um pouco aquela história que a gente teve no passado dos moderadores, né? Que todas essas redes sociais empregavam moderadores no mundo todo, para poder ter ali uma visão humana sobre o que estava sendo compartilhado nas redes, e recentemente as empresas começaram a desmontar as suas redes de moderadores, né? Enfim, não sei se você quer comentar alguma coisa, Fê, é um assunto chato, né? Eu ia comentar, né? Eu acho que é um assunto realmente difícil, né? A gente, quando começou essa coisa toda, né, de ChatGPT, de IA generativa, a gente sempre soube que tinham muitos riscos, né? Assim, sempre teve uma analogia de falar, puxa, isso é como se fosse uma faca, né? Uma faca pode te ajudar a cortar um alimento, ela pode te ajudar a ser mais eficiente, a ter uma vida melhor em milhões de coisas, mas uma faca também pode ser usada para matar alguém. Uma faca também pode ser uma arma numa pessoa que está querendo, né, cometer suicídio, alguma coisa desse jeito. E a grande verdade é que isso foi jogado na sociedade antes da gente conseguir, né, entrar e tomar todos esses cuidados. A OpenAI ainda é uma empresa que se preocupa com isso, né? O Grok, né, que você pega o Elon Musk, você pega... Sim, eles se orgulham de não ter guardrails, de não ter coisas assim, né? Guardrails são muito... né, são um pouco dessas restrições e cuidados que o modelo toma. Você vai para o mundo corporativo, por exemplo, né, que é o mundo que eu vivo, se você tem uma interação que tem, sei lá, um agente, né, conversando com um consumidor, tem situações básicas que, de alguma forma, já são meio que pré-programadas ali num produto, né, como na Salesforce, por exemplo, que é feito para empresas interagirem, né, em que, se você tenta xingar a empresa e fazer o atendente ali virtual, né, o agente da empresa, te xingar de volta, não, você nunca vai xingar de volta, né? Tem coisas que você, dependendo do setor que você está, você precisa programar para não acontecer. Por exemplo, se é um atendimento de um banco, ele não pode dar recomendações de investimento. Então, você vai lá e coloca essa orientação e essa restrição. Porém, quando você entra num modelo tipo um ChatGPT, e acho que é isso que o Sam Altman está falando, né? Assim, eu acho que com certeza existem esses cuidados. Tanto que se você entrar lá e falar, cara, me explica como você faz uma arma, me explica como você faz uma bomba, me explica como... que eram exemplos que tinham no começo, que você perguntava e apareciam, né? Isso lá no comecinho, né? A gente que acompanha essa história desde que, né? No começo. O YouTube tinha tutorial de qualquer coisa, né? Exato. Pedofilia, tudo. Né? Não, e até o próprio ChatGPT, né? Até essas próprias ferramentas permitiam que você tivesse qualquer coisa. Hoje,
existem esses cuidados que estão meio que programados ali. Mas a tecnologia não é tão simples assim, né? Então, provavelmente, quando ele vira e fala, puxa, isso é uma coisa que quando a conversa está muito longa, acaba se perdendo. É porque provavelmente eles estão observando que a forma que eles estão usando e fazendo para evitar que esse tipo de coisa aconteça não está sendo efetiva em alguns casos. E esse caso pode ser tão sério e triste como um caso assim que acabou levando, né, a vida de alguém, né? Então, acho que tem tudo isso. Eu estava tentando lembrar, Dea, mas a última entrevista que eu ouvi do Sam Altman, geralmente eu tenho uma boa memória de lembrar onde que eu ouvi, com quem e tal, mas essa eu não estou conseguindo achar aqui no meu cérebro, mas eles falaram um pouco sobre isso. O próprio Sam Altman trouxe esse tema, né, de que assim, tipo, o que você está vendo no futuro, para que lado está indo, né? E o Sam Altman tem algumas conversas bastante humanas, né, apesar dele continuar e avançar da mesma forma, né? Não é nada que vai hold him back, mas ele tem. E ele falando, puxa, tem alguns casos que a gente ainda precisa melhorar muito quando essa ferramenta eventualmente acaba sendo usada por alguém que está no momento e numa situação de vulnerabilidade, de risco. Então, isto é uma coisa que existe na cabeça, mas é uma preocupação seríssima, né? E acho que é algo que uma das forças que a sociedade precisa ter, e é uma conversa que a gente tem muitas vezes também, até no Duplo Clique, né, e no nosso mundo aí, nos convívios que a gente tem, grupos e pessoal e tudo, é que você não pode esperar, né, na sociedade que as grandes empresas se autorregulem, né? Então a gente vai depender da boa vontade do Sam Altman em ir lá e fazer isso. E aí existem as leis, existe a regulamentação, existe tudo isso. A gente estava indo para um caminho de regulamentação de um pouco mais forte, né, que poderiam ter regras e coisas em relação a isso. Essa coisa, principalmente depois da eleição do Trump, deu, né, voltamos muitas casinhas no tabuleiro, mas eu acho que vai ter que ser algo que realmente a gente, como sociedade, vai ter que usar a justiça, né? Então, que bom que esse processo está acontecendo, porque é uma forma da sociedade começar a realmente colocar regras mais claras que impeçam, né, que essas situações se repitam. Porque realmente vai ter responsabilização, vai ter coisa. Essa é uma forma de, eventualmente, né, estimular que existam projetos de lei, existam coisas assim. Mas é um processo muito doloroso, né? Porque quando você olha no macro, ele acontece quando já começam a existir casos desses problemas e de tudo isso, né? Assim, não é uma coisa que a gente, como sociedade, conseguiu agir de uma forma preventiva e eficaz, né? Eu só queria fazer uma comparação aqui para a gente dar um pouco mais de contexto. É a primeira vez que a OpenAI sofre isso, mas a Meta tem assim uma enxurrada de processos judiciais, não só de pais que já se uniram, enfim, em processos coletivos aqui para tentar incriminar a Meta através das suas plataformas, né, Instagram, Facebook, etc., de incitar jovens a cometer suicídio, a desencadear crises de depressão, de ansiedade. Então, não é inédito processar uma empresa de tecnologia por essas razões ligadas à saúde mental. O que a gente está vendo cada vez mais agora é uma escalada desse tipo de coisa. Isso nunca tinha acontecido com a OpenAI, com esses chatbots, então a gente está vendo isso acontecer pela primeira vez agora. Podemos esperar muito mais disso, né? Até porque essas empresas, os chatbots, os LLMs, eles estão sendo forçados a navegar numa linha muito tênue entre responder de forma muito humana ou ter uma relação um pouco mais distante com as pessoas, né? Prova disso foi que quando a OpenAI lançou o ChatGPT-5, agora tem menos de um mês, ela tentou que ele fosse um pouco mais frio. E muita gente reclamou. Então, eles estão tentando agradar gregos e troianos, né? Eles têm que criar uma relação mais próxima. Por exemplo, a história de que ele é bajulador, né? Que o ChatGPT fica bajulando você, sempre dizendo... Você faz um comentário e ele fala...
nossa, que ideia maravilhosa! Você brilhou com esse comentário e tal, e começa a te tratar como se você fosse. Isso, por exemplo, foi uma coisa que eles tentaram reduzir, só que muita gente sentiu falta, É né? Então, praticamente terapia de apoio, né, o ChatGPT, né? exato! Tudo que Então você é faz é delicado. incrível, tudo que não sei o que é brilhante, tudo que... E por isso que essa preocupação de... Em algumas situações, eu acho que dá para ter conversas e o ChatGPT te ajudar a navegar em algumas coisas de uma forma super boa. Se você é uma pessoa terapeutizada, com um repertório grande, que estuda, que tem conhecimento, que tudo, você sabe facilmente, né, entender o que é um ponto de vista adicional, que você fala, puxa, que interessante, não tinha pensado nisso, e que são coisas que você vai falar, meu, isso não tem nada a ver e tal. Agora, criar esse discernimento, esse critério, né, assim, e no fim do dia é isso, assim, é uma ferramenta que não só ela é generativa do ponto de vista, né, de não existe um controle tão grande do que está sendo dito, o que vai ser dito e tudo, como ela é feita para te agradar, para você passar mais tempo Exatamente. nela, entendeu? Ela não vai virar e falar não, não é isso. Ela não vai pegar e te... Nesse caso específico, né? Ela deveria virar e até estava tendo uma discussão, e sai um artigo, acho que a gente até conversou em algum grupo sobre isso, não sei se foi no da Oxygen, mas sai um artigo que eu não me lembro agora se foi no The Atlantic ou no New York Times, de uma mãe contando um relato similar, mas que aí a generativa não participou no sentido de estimular, mas existiam assim flags claríssimos que qualquer psicólogo ou psiquiatra ou qualquer coisa assim teria entendido que existia um risco grande ali e teria de alguma forma intervido desta forma, né? E até essa coisa assim, cara, o que será que é o... Né? Será que... E tem mil discussões por trás, tá? De privacidade, de direitos, de milhões de coisas. Mas será que se eu começar a ter uma conversa com o ChatGPT a ponto dele entender que eu estou numa situação de risco, né, desse tipo de coisa, de suicídio ou de alguma coisa assim, será que isso deveria mandar um alerta para alguém, para uma autoridade? Será que isso... Porque se fosse um psiquiatra e eu estivesse fazendo isso, ou um psicólogo, ele iria entrar em contato com a família, ele iria... Né, tem um momento em que você cruza uma linha, né, que a conduta muda e que você passa assim... Então, como que você coloca isso? Então, várias discussões que são super interessantes, né, de como que você consegue realmente garantir, porque ou a conversa para e você não vai mais falar, ou, mas sabe assim, qual que é a forma correta de É, agir? eu Este me caso é um lembro. exemplo de tudo que não é para ser feito, né? Vamos combinar que, né, não estou falando desse caso, tá? Estou falando de uma forma mais, né? Eu me lembro que uma época a Meta tentou fazer dar uma solução para isso no Instagram. E eu não sei se você lembra disso, Fê, mas teve uma fase, faz uns 2 anos isso, que eles criaram uma medida que quando você colocava algumas palavras na busca do Instagram, por exemplo, suicídio, automutilação, palavras que sugerissem que uma pessoa estava em emotional distress, assim, né, que ela estava num Uhum. momento crítico ali de Que a talvez pessoa tirar a estava própria precisando de vida. ajuda. Uhum. Isso, o próprio Instagram sugeria como resposta ligar para o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né, que é um serviço 24 horas que a gente tem no Brasil. Não sei se todo mundo conhece, é o número 188, né, então já fica o serviço de utilidade pública aqui, né, é um canal que funciona muito bem, tem pessoas 24 horas por dia prontas para atender e para lidar com casos, inclusive bem extremos, né? E o Instagram criou esse mecanismo para, em vez de mostrar conteúdos que pudessem Isso não deveria levar. mostrar nunca, né? Mas além de simplesmente não mostrar, porque não deveria poder publicar essa coisa, não deveria mostrar nunca. Mas além disso, né, não parar no simplesmente não mostrar o conteúdo, mas em efetivamente orientar e levar aquela pessoa a buscar uma ajuda que seja efetiva, né? Então, acho que é algo assim. Isso Esse provavelmente é o caminho aconteceu. que hoje existe, né? Que faz sentido. Isso aconteceu porque
a Meta, enfim, o Instagram na época foi considerado um lugar onde esse conteúdo era absolutamente acessível e livre. Teve várias matérias que saíram na imprensa mostrando que era possível você planejar tudo com a ajuda do Instagram e ver cenas e tudo mais. E eu acho que foi aí uma resposta, como sempre, né? Elas nunca se autorregulam primeiro, elas só reagem a um fato quando realmente a opinião pública já está, enfim, discutindo aquele assunto em fóruns e tudo mais. E a mídia vem com alguma matéria grande, né? Teve uma matéria importante que saiu na época, que eu me lembro, que era uma jovem que falou tudo que... A matéria era acho que no New York Times. Tudo que eu sei sobre suicídio, eu aprendi no Instagram. Essa matéria saiu no New York Times, foi bem importante, e isso fez com que esse tipo de medida fosse implementada. E eu acho que a OpenAI agora, não só a OpenAI, mas enfim, a Anthropic, todas essas empresas vão ter que prestar atenção em como esses LLMs vão ser treinados para que isso não aconteça mais nenhuma vez, né? Não pode permitir que isso aconteça mais ninguém tire a própria vida por ter sido, talvez, estimulado ou enfim, incentivado por uma inteligência artificial, né? Então, assim, e essa questão da inteligência artificial sendo usada como um personal coach, um terapeuta, isso tudo é uma bomba relógio que a gente vai ter que lidar aí nos próximos anos. Espero muito que os governos regulem, que as empresas criem mecanismos para evitar que isso aconteça, porque senão isso vai virar uma epidemia. E precisa ter punição também em cima das consequências, né, Dea? Isso é a única forma de garantir. Porque é isso, assim, a gente sabe que tem empresas... De novo, né? Eu sei que... Eu questiono também muito a conduta de uma OpenAI que pega e vai colocando no ar, né? E a gente vai aprender conforme for acontecendo, entendeu? Mas eles, vamos pedir desculpa, disso... não queremos pedir licença, né? A gente prefere pedir desculpa do que pedir licença. Perfeito, né? E agora já está com aquela licença poética de que a caixa de Pandora já foi aberta, não tem mais volta. E realmente eu acho que não tem mais volta, né? Acho que já foi. Então não tem mais muito o que fazer, mas tem empresas que não têm nem a intenção e a vontade de resolver, né? Então acho que a Grok é a mais clara, né? E a Meta dando aí cada vez, né, claramente desde do Trump, de tirar toda a parte de moderação de conteúdo. Você sabe que eu assistia, acho que foi em janeiro do ano passado, né, que os CEOs todos, né, da Meta, Facebook, TikTok, a ByteDance e tudo foram depor no Senado nos Estados Unidos, e teve uma sessão de tipo 2h30, eu assisti inteira. E assim, os pais que tiveram filhos, que perderam filhos ou para doenças de, né, transtorno alimentar, ou para suicídio, coisas assim, levantando cartazes, e o cara assim, virando para o Mark Zuckerberg, ele fala: você não vai pedir desculpas para eles? Você não vai pedir desculpa aos senadores? Ele levanta, olha para trás, não, desculpa. Depois que o Trump ganhou, tirou a moderação de conteúdo, né? Então, assim, é isso, né? Assim, a gente não pode ficar à mercê do que essas empresas querem ou não querem fazer. Então, acho que isso é um ponto importante. Mas agora, para a gente finalizar também com um pouco mais de leveza, né, Dea? Ainda falando de tecnologia, mas outra coisa que deu o que falar essa semana foi o Nano Banana. Primeiro que esse nome é maravilhoso, né, gente? Nano Banana, realmente, eu acho incrível. Esse é o codinome do Gemini 2.5 Flash Image, que é uma plataforma de geração e edição de imagens por IA desenvolvida pelo Google. E essa ferramenta, ela permite que você crie e edite imagens de uma forma super rápida e realista a partir de comandos simples em texto, né? Então, você pode, por exemplo, pegar e falar: olha, eu quero esse carro, mandar uma foto de um carro, né, com esta pessoa desse jeito, que deve estar usando este chapéu nesta paisagem, e ele consegue juntar tudo isso, né? Então, isso era uma coisa inédita até o momento, né, com esse nível de eficiência, e acho que é surpreendente, né, Dea, ver o quanto essa tecnologia de geração de imagem está cada vez mais poderosa. A gente...
fala bastante de tech aqui, e essa parte de geração de imagem, tudo é IA generativa. E essa parte de geração de imagem, a IA generativa pura, e aqui eles certamente estão combinando outras tecnologias, eu não consegui dar um duplo clique técnico, ainda vou dar, porque eu estou curiosa de entender como eles conseguem fazer isso, mas a IA generativa por si só, ela pega uma imagem, entende que aquilo é um conjunto de pixels, de quadradinhos, e ela vai ali adivinhando quadradinho por quadradinho, o que deveria ser o próximo para o usuário ficar feliz, né? Então, se eu for lá e apagar uma pessoa de uma paisagem, porque eu tirei uma foto de uma viagem e ficou uma pessoa desconhecida passando atrás, ele não sabe o que tem atrás, ele adivinha o que provavelmente deveria estar lá se a pessoa não estivesse. Então é muito difícil de você ter continuidade, é muito difícil uma série de coisas. E também precisava de prompts muito complicados em alguns momentos, e técnicos e tudo. E acho que cada vez mais a gente está vendo não só a forma de interagir com essas ferramentas, então de você vira um dos exemplos que tem, né, no link oficial até do Google, é assim, né, você tem uma foto de uma sala, aí você vira e fala, eu quero uma estante com livros, agora eu quero um sofá verde. Agora eu quero que você coloque, né, sei lá, um quadro como esse. Agora, e a coisa vai acontecendo. E tem uma consistência visual, né, e uma interação muito grande. Eu não sei, mas só eu que fico com medo dessas coisas. Isso eu tenho um pouco de receio. Eu não brinquei. Eu tenho muito receio dessas brincadeirinhas que as pessoas usam na internet. Até porque elas têm um apelo, né, muito sedutor. É muito fácil, é muito charmoso, é muito divertido. E eu acho que isso me lembra um pouco, gente, muito tempo atrás, tá? Muito tempo atrás, quando o TikTok começou a ter umas brincadeirinhas, umas dancinhas que você podia pôr o rosto de outra pessoa. Aqueles apps que não era do TikTok, na verdade era um app que botava, você conseguia colocar o rosto de uma pessoa no rosto de uma pessoa no corpo de outra e jogava no TikTok para parecer que aquela era outra pessoa dançando, né? Acho que ficou complicada a minha explicação, mas acho que todo mundo entendeu, né? Era uma manipulação. Tem uma preocupação de manipulação e de fake news, né? De fake images, exato, de fake whatever. Eu vejo direto essas empresas que hoje se dispõem a dar curso de AI para, enfim, para a gente poder usar no nosso dia a dia, ensinando a fazer manipulação de imagem. E assim, claro que pode ser muito útil para o seu trabalho, mas assim, será que eu estou muito careta? Porque eu já fico pensando assim, gente, mas as pessoas que estão fazendo essas manipulações, elas sabem que esses dados são coletados sem pagar direito autoral para ninguém, tipo, que isso aí você está se aproveitando de fotos que foram tiradas por fotógrafos que nunca foram remunerados para isso, né? Será que ela sabe que da mesma forma como você pode fazer uma foto bonitinha, fantasiada de alguma coisa, você pode pegar o rosto de uma pessoa e colocar num corpo nu e parecer que aquela pessoa fez um nude? Né? Então, assim, eu não sei, pode ser que eu esteja sendo meio rabugenta e meio ranzinza, em vez de entrar numa coisa que é legal e aproveitar o lado bom dessa tecnologia, mas eu não consigo mais hoje dissociar algo assim de todos os impactos éticos, políticos que isso pode ter, né? Então, assim, a gente vai chegar sociais, você vai chegar no Nano Banana e vai dizer, por exemplo, eu vi um aplicativo essa semana que dizia, você consegue fazer uma foto sua com qualquer celebridade. Então, assim, eu brinco, né, que eu adoro as minhas selfies com os meus ídolos, né? Então, agora, de repente, eu vou para um festival, eu faço uma foto minha abraçada com o Scott Galloway, que não existe. Eu usei o Nano Banana para fazer. E assim, gente, isso tem muitas implicações sérias. Claro que você vai usar para o bem, é para fazer uma brincadeira, é para, enfim, fazer uma foto que você vai jogar no grupo da família e todo mundo vai rir, beleza. Mas, gente, isso vai ser usado nas eleições para criar imagens que não existem e para enganar pessoas que não tiveram, não sabem que existe isso, sabe? Tem gente que não sabe que existe isso. O Google, neste caso, né, e daí de novo, né, dependemos da boa vontade da empresa que está fazendo, né? O Google também é uma empresa que eu considero extremamente séria, né? E eles deixaram claro que todas as imagens criadas ou editadas nesse app vão incluir uma marca d'água visível, assim como o Synthet ID
Digital Watermark, quer dizer, uma marca d'água digital, que tem esse nome, né, Synth ID, que é invisível. Então, isso permite que você consiga, né, não só... Porque se você faz uma marca d'água visível, você também depois pode usar outras coisas para tirar a marca d'água. Né? Então, tem as duas coisas. Né? Tem uma coisa que está lá realmente, e daí eu não sei, preciso estudar um pouco isso melhor, né? Mas entendo que está no nível do pixel, da coisa, que você consegue descobrir que aquilo foi feito por IA, e não é uma coisa que você consegue tirar da imagem, assim como algo visível, para pelo menos ter um selo ali, né, brincando, você fazer uma brincadeira com um amigo, para você, né, não do uso de rostos de outras pessoas, porque... E daí a gente foi pro caso da Dinamarca, né, que fez uma lei de que lá, cada pessoa é dona do direito autoral da sua própria imagem, da sua própria voz, de uma série de coisas, porque precisa começar a ter alguns princípios jurídicos aí sendo feitos para conseguir defender situações assim. Então, tem tudo isso acontecendo, tá? Não estou defendendo que com isso tudo bem você pegar o rosto, né? Um fã nosso, até parece, né, Dea? Vamos dar risada, né? Um fã nosso fala, nossa, olha aqui, eu numa selfie com a Fê e com a Dea. Não, mas de ter algumas coisas. Mas, Dea, eu acho que você está certíssima, né? Eu acho que toda vez que as tecnologias vão avançando, e eu trabalho com tecnologia, trabalho numa empresa que eu considero extremamente ética, porque senão eu não trabalharia, né? Mas eu sou uma techno-optimist. Porém, entretanto, todavia, eu concordo com você, né? A gente, a cada coisa que lança e tudo, e muito da gente ter esse podcast, essas conversas, é que a gente sempre tem isso, né? A gente para e fala, meu, que legal aqui, mas caraca, isso pode dar um problema lá na frente desse jeito, ou não? Como que é? Porque isso faz parte, e acho que parte desse podcast é sim para gerar essas reflexões, né? Sim, porque no fundo a gente usa a tecnologia. Eu não gosto de parecer que eu estou rejeitando ou né, eu não uso. Seria muito hipócrita da minha parte criticar tudo que a gente faz. Gente, eu uso muito Humanos, eu uso muito ChatGPT, eu uso muitas ferramentas que a gente tem hoje ao nosso dispor. Acho que não é uma questão de fazer aqui um papel de né, ludita aqui. A questão é que essas ferramentas estão sendo lançadas e desenvolvidas com muita rapidez e muito mais rápido do que a legislação vai conseguir acompanhar. Então, assim, pronto, Nano Banana surgiu, não tem nada que impeça que as pessoas gerem deepfakes hoje. Hoje, entendeu? Então, acho que esse que é o medo. A gente não tem ainda os guardrails, a gente não tem os limites, né? Para que isso seja usado regulamentação, né? Para o bem. Então, assim, da mesma forma como a gente aqui está falando, teve gente que postou um monte de foto já usando o Nano Banana online, fotos inofensivas, né? Fotos engraçadas e tal, para mostrar que pegou a tecnologia bem no início, olha como eu sou antenado e tal. Só que tem um monte de gente que vai usar isso para o mal. Então, eu acho que esse é a grande mensagem aqui, né? Cuidado, né? Pensa isso na mão dos jovens. A gente sabe o quanto hoje dessa questão de saúde mental que a gente falou dos jovens se deriva de crimes de internet, de jovens em escolas que manipulam imagens de meninas, de meninos e viralizam essas fotos na escola. E isso acaba com a vida de um jovem. Então, assim, tudo isso é muito perigoso. Então, a gente tem que olhar com muito senso crítico. Não é não usar, mas é ter senso crítico e ter letramento. Quer dizer, quando o assunto no Banana surgir numa mesa, gente, se você ouve o duplo clique, traz esse ponto de vista, sabe? Pensa assim, gente, mas pensa o quanto a gente vai usar isso pro mal. Então, eu acho que são essas reflexões que a gente precisa ter nesse mundo acelerado que a gente vive, né? Não é não usar, e sim usar com parcimônia, usar com conhecimento, usar com responsabilidade. É isso. E comentário final, porque você precisa ir para o aeroporto, né, gata? Exato. Né? Mas eu acho que a gente sempre soube que a tecnologia iria andar mais rápido do que a nossa capacidade como sociedade de regulamentá-la. Mas está sendo muito mais rápido do que a gente imaginava. Então eu acho que essa que a gente sempre soube, mas está sendo mais rápido ainda. Então eu acho que essa é a principal reflexão aqui. Né? E último comentário,
é que você estava falando muito de jovens, né? Uma outra coisa que a gente conversa em casa sempre é ensinar. Eu tenho 2 filhas adolescentes, né? Ensinar, né, o que é, o que você pode fazer, o que você não pode. Assim, você receber uma foto que é um nude de alguém e mandar para frente, nem que seja para um amigo, para falar, nossa, olha que loucura o que fizeram, é crime, né? Então, quer dizer, tem todo um novo mundo também que se abre, né, Dea? Mas até Sim. esse Eles lance, precisam assim, saber. precisam saber de tudo isso. Precisam, assim, cara, não é que, assim, não é uma questão moral ou não, não é uma... E de repente você tá até fazendo alguma coisa na boa vontade ou não. Recebeu, deleta, avisa o pai e a mãe na hora, entendeu? Assim, é realmente, né, o mundo tá mudando e tem muita coisa que a gente também precisa estar atualizado até como pais para proteger, né? Além dos valores óbvios que a gente tem que passar. Dea, vai para o aeroporto, meu amor! Vou lá, gente. Semana que vem a gente vai tentar dar um jeito para conseguir acomodar. Agora eu vou passar 2 semanas fora. A gente vai dando notícias aqui para vocês. Obrigada, gente. Beijo, Beijos. querida. Boa viagem. Obrigada, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.